Bora falar de futebol? Por que Felipe Anderson encanta tanto Abel Ferreira? É muito fácil virar e falar, não, é porque ele é um jogador que até a temporada passada estava jogando oitavas de final de Champions. Não, é muito fácil falar isso. É preciso olhar para a carreira do Felipe como um todo e para alguns detalhes específicos. Eu vou trazer 3 específicos aqui que, na minha opinião, fazem com que os olhos de Abel Ferreira brilhem para esse reforço do Palmeiras. Então, se liga que eu vou trazer esses 3 pontos nesse vídeo. Mas antes, para quem está chegando agora no canal, vou me apresentar rapidamente. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa, como você está vendo, é uma delas. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vídeos diariamente às 7 da manhã aqui com os principais temas. Além disso, ative o sininho para receber a notificação. E também clica no joinha, no like que está aqui embaixo, ó, que é muito importante para o trabalho, para o YouTube entender que o vídeo é bom, combinado? E ao final do vídeo eu espero seu comentário aqui embaixo em alto nível também. Maravilha? Se quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente. Bora pro assunto do vídeo, sem mais delongas. A primeira coisa que a gente tem que destacar do Felipe Anderson é a parte física, não há dúvida, tá? O Felipe Anderson, para você ter uma ideia, quebrou um recorde que vinha da década de 30 na Lazio, de um jogador atuar seguidamente. Estamos falando de 151 jogos seguidos, sem suspensão, sem lesão, entrando em campo ou como titular. 151 jogos seguidos. Para o calendário do futebol brasileiro, um cara que entrega isso é muito importante. Sendo ele extremamente técnico e importante, e extremamente técnico e relevante para o esquema tático, naturalmente que esse cara, estando o maior tempo possível à disposição, vai elevar o nível do time. Então o Felipe Anderson, para você ter uma ideia, ele alcança essa média de 151 jogos seguidos, atenção, sendo titular em 132 deles, praticamente todos. Além disso, ele tem uma média de 75 minutos em campo dentro desses 151 jogos, quer dizer, é um cara que em média vai até os 30 minutos do segundo tempo, com tranquilidade. E participando muito de gols também. A gente está falando de 45 participações em gol. É isso mesmo. Ou seja, dentro de um universo de 151 jogos, o Felipe Anderson marcou 24 gols e deu 21 passes para gol. É finalizador e é construtor. Isso já mexe com o Abel de maneira muito positiva. E claro, a regularidade não só em campo fisicamente, mas participando de gols, a gente está falando de uma participação em gol a cada 3 partidas. É realmente muito interessante. Então a parte física é o primeiro ponto. Aí a gente vai para a segunda parte, que é muito interessante, que tem a ver com cultura tática. Nós estamos falando de um jogador que dentro da sua carreira vivenciou diversas posições e entregou em diversas posições. Ou seja, aquela história do Palmeiras dentro das suas categorias de base, formar atletas que conseguem atuar em 3 posições diferentes, e não é uma história, é uma metodologia. Por mais que o Felipe Anderson não seja formado na base do Palmeiras, ele se encaixa perfeitamente nisso. Porque é um jogador que ao longo da sua carreira foi dando resultado em diferentes posições do ataque. Então, para começar, veja só, o Felipe Anderson, ele vinha atuando nesses últimos 3 anos na Lazio, preferencialmente pelo lado direito do campo. E aí a gente está falando dessas 3 temporadas em que o Zaccagni foi titular pela esquerda. Zaccagni, que é aquele que fez um golaço agora para colocar a Itália no mata-mata da Euro. Então, o Zaccagni, ele, por exemplo, na temporada passada, via o interesse do Paris Saint-Germain. 40 milhões de euros para contratar esse jogador, o Paris Saint-Germain estava projetando, tentando tirar da Lazio. Então, é um cara de seleção italiana, é um cara de qualidade e é um cara que atua preferencialmente como ponta esquerda. E ele atuou por lá. O Felipe Anderson foi atuando pela direita junto com o Pedro, que também é um cara de muita qualidade. Pedro que é ambidestro. E aí vem o ponto que eu quero trazer que também faz os olhos do Abel Ferreira brilharem. Quando você vai pesquisar um pouco sobre o Felipe Anderson, você encontra que ele é destro. E aí você fala, bom, é um cara que é destro, é ponta, tá jogando pela direita, o ideal seria jogar pela esquerda, por que o técnico utilizou ele tanto pela direita? Bom, quando você assiste ao Felipe Anderson, você percebe que a perna preferencial dele é a direita, mas ele é ambidestro, isso é muito claro. E um exemplo disso são os gols que ele tem acumulados com as pernas. Vamos eliminar aí gol que ele fez de cabeça, com peito, enfim, com as pernas. Para se ter uma ideia, ele tem dentro desse universo de 24 gols marcados, ele tem 14 marcados com a perna direita, sua perna preferencial, e 7 marcados com a perna esquerda. Quer dizer, é um cara que o tempo todo
pode utilizar a sua perna esquerda. Ele não vai usar só a perna direita. Não é aquele cara que tem uma perna que é só para subir no ônibus e a outra é a perna técnica. Isso, claramente, é fundamental para um ponta. E por quê? Porque ele sendo um ambidestro, ele tendo capacidade técnica, embora ele goste muito mais da direita, isso é claro quando você acompanha a jogada e para onde ele direciona, justamente quando tem campo livre, né? A jogada ele vai sempre para onde está a perna direita, mas quando ele vai para o drible ele pode buscar a perna esquerda também, fez isso várias vezes e colocou bolas na rede assim. O Felipe Anderson, ele pode atuar dos dois lados, e isso encanta o Abel Ferreira. Estou falando de cultura tática. O Felipe Anderson teve esses bons números na Lazio nas últimas 3 temporadas, atuando preferencialmente pela direita, mas ele também jogou algumas vezes na ponta esquerda e no meio, e centralizado, no corredor central como um falso 9. E aí vem o ponto que encanta o Abel, porque, Fragoso, mas se ele atuava muito pela ponta direita e esse esquema de falso 9 e ponta esquerda foi em algumas ocasiões específicas, será que de fato é um cara que vai se acomodar bem nessas posições? Atenção, quando eu falei para prestar atenção na carreira dele, agora é o momento. Olha só, em 2018 e 2019, lá no West Ham, o Felipe Anderson atuou como ponta esquerda, preferencialmente. 40 jogos, 15 participações em gol atuando como ponta esquerda, 10 gols e 5 assistências. Veja só como a cultura tática que ele foi adquirindo ao longo da carreira permitiu com que ele atuasse em posições diferentes, dando resultado. E, para se ter uma ideia, na própria Lazio, em 2017 e 2018, ele atuou como segundo atacante preferencialmente, jogando pelo corredor central, 10 gols e 8 assistências. Quer dizer, a gente está falando de um cara que ao longo da carreira passou temporadas jogando em posições diferentes e entregando o resultado. O próprio Felipe Anderson falou na entrevista coletiva de apresentação justamente que ele gosta de entender como cada posição funciona e estudar e treinar como cada posição funciona, porque ele vai conseguir aplicar isso no dia a dia do jogo dele. Tanto que ele é um jogador que não fica fixado na sua posição. Quando você olha ele, mesmo atuando pela ponta direita na Lazio, são várias as jogadas em que ele dá a entender que vai para a direita, onde tem campo aberto, e puxa para a esquerda. Pega a perna canhota e vai com ela e consegue desmontar uma linha dessa forma. E muitas vezes fazendo o quê? Ocupando o corredor central. Então, quando você olha o lugar onde o Felipe Anderson aparece no campo, ele não tem um lugar específico. Ele pode ter, claro, a sua posição, onde ele, dentro do sistema, vai esperar a bola. Mas quando ele tem a bola, ele dá tanto profundidade quanto joga por dentro, porque é sim um ambidestro. É um jogador que usa a perna canhota com tranquilidade, embora prefira a perna direita. E aí, nós vamos mergulhar no seguinte, nós vamos mergulhar no terceiro ponto, para caminhar para o fim do vídeo. E esse terceiro ponto, depois de falar da parte física e falar da cultura tática, envolve o cachorro magro, que o Abel Ferreira tanto gosta. Nossa, Fragoso, mas como ele é um cachorro magro? O cara jogou 11 anos do futebol europeu, estava no Porto, rapidamente no Porto, né? Uma passagem curta, jogou no West Ham, jogou tanto tempo na Lazio, foi ídolo lá, como é cachorro magro? O cara tá feliz da vida, resolveu financeiramente o que tinha que resolver? Pode ser, é bem verdade. Agora, e títulos? Quando a gente fala em cachorro magro, a gente fala no cara que está com fome de ganhar. E a carreira de um jogador é curta. O Felipe Anderson, para você ter uma ideia, inicia a carreira ganhando muita taça. Lá em 2011, 2012, ele é campeão paulista, ele é campeão da Libertadores, ele é campeão da Recopa pelo Santos. 2011 e 2012, nós estamos em 2024. De lá para cá, o Felipe Anderson participa da conquista do Ouro Olímpico, que é um torneio que nem profissional é, em 2016, claro que teve a sua relevância, não vou negar, mas estamos falando de um torneio que envolve atletas, o Brasil leva muito a sério, mas a Alemanha, por exemplo, levou o time C para jogar. Então assim, não é um título que o cara ele vai ter orgulho, mas não é uma campanha fantástica, histórica num clube. E o título que ele conquista pela Lazio é a Supercopa Italiana de 2017, que é um jogo contra a Juventus 3-2. Um jogo. Então, veja só, a gente está falando de um cara que nos últimos anos, de 2013 para cá, tem a medalha de ouro olímpica e uma Supercopa. Tá morrendo de fome de título, do jeito que o Abel gosta. E foi inclusive a minha pergunta na entrevista coletiva para o Felipe Anderson. Se ele sente que ele tem poucos títulos e o Palmeiras, com a quantidade de títulos que tem conquistado nos últimos anos, vai oferecer a ele essa possibilidade de embalar várias taças. E ele disse que isso chamou sim a atenção dele. Isso sim fez com que ele decidisse, além de outros fatores, jogar no Palmeiras. É para colocar troféu no armário. Então é um cara que, vamos lá,
Fisicamente está voando aos 31 anos de idade, mostrou isso nas últimas 3 temporadas, tem cultura tática e é ambidestro para fazer qualquer função que seja necessária dentro do ataque, já mostrou isso ao longo da sua carreira e, além de tudo, tá louco para conquistar título, porque é um cachorro magro dentro dos times que jogou, não conquistou taças para valer nos últimos anos, desde 2013. Então, tá aí os 3 pontos que fazem com que o Abel brilhe o olho no Felipe Anderson e ele tem muito a oferecer no Palmeiras mesmo. Pelo vídeo, acho que já deu para você entender. Claro que eu espero o seu comentário aqui embaixo sobre o Felipe Anderson. Não esquece o like, que é muito importante. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo também para o trabalho chegar em mais gente. Maravilha? Bora falar de futebol.